Mas enfim, Monsters, né? Monsters. Melhor história de One. Monsters. É isso. O one, Pelo amor de Deus. o one shot. E é teoricamente canônico. Sim. Eu queria rapidamente dizer que, tipo assim, eu gosto como ele mistura elementos fantasiosos, né? Que é o dragão, cowboy e história de samurai numa só. E fica muito bom. E fica muito bom, sim. É muito engraçado isso. Sim, nossa. A história do Ryuma aqui é fantástica. E eu me apaixonei, assim, sinceramente, pelo Ryuma. Ele é um personagem extraordinário. Pelo menos aqui, né? Que foi apresentado, ele é um personagem extraordinário. E sim, foi o que vocês falaram. Tipo, essa one shot, ela meio que torna o grande samurai de Wano, o Ryuma, praticamente o primeiro personagem de One Piece canônico, considerando a linha do tempo que o Eu acho incrível, porque é uma coisa que você fica sem acreditar, né? Tipo, é porque eu fui ler e eu falei, não, deve ter muito furo assim, né, gente? Porque é uma coisa que ele tinha feito faz muito tempo e ele encaixou, vamos dizer, recentemente na obra. Assim como canônico e alguém que... Por mais que o Ryuma já existisse lá desde Punk Hazard, não, Thriller Bark, né? Mas, mesmo assim, agora que a gente tem certeza até a história do dragão, não lembro se aquela história do dragão é desde Thriller Bark. Eu não lembro se foi falado em um ano ou em Thriller Bark. Mas você vê que realmente é aqui. E eu acho que o que deixa mais claro é quando o anime mostra o mesmo quadro que tem nesse one shot, que é aquele quadro do Ryuma cortando a cabeça do dragão. E, tipo, aquilo tem em um ano, né? Aparece no anime. Então você sabe que é realmente ele. E é isso. Sim. Ainda tem uma coisa que eu fico em dúvida, porque no anime, né, eles falam que, eu até comentei isso hoje, que no anime eles falam que aquele acontecimento foi na Capital das Flores. E a gente sabe que não foi, né? Se a gente olhar aqui no one shot, se comparar realmente. Meu amigo até tava conversando comigo, mas eu acho muito difícil. Eu acho que, não sei. Eu até falei assim, pode ter mais de um dragão? Pode, né? Pode ser que aquele matou um e na Capital das Flores ele matou outro. Mas também pode ser que, sei lá, esse lugar era o ano, só que antigamente. Mas, sei lá, eu acho muito difícil. Eu acho que... Ou então ele só conectou as duas histórias mesmo e é isso. É que eu ia adicionar uma informação... Eu não sei, eu não vou destoar tanto assim. É que o Oda falou que ele criou essa história dizendo assim, a trama desse mangá nasceu da minha vontade de querer desenhar uma página dupla de um dragão sendo cortado. E diga-se de passagem, é a melhor página do One Shot. É muito incrível. Então, é essa cena que tem no anime. Então, tipo, é muito bonito, cara. Você fica, meu Deus. Não, e aquela cena do começo, que acho que é a capa, é muito louco aquela cara daquele dragão. É muito bom. Nossa, é muito bonito aquela capa. Você fica, nossa, você vê, sei lá, parece que é 1000 anos depois do outro. Não que o outro tenha sido ruim, longe disso, né? Mas eu digo que aqui parece que realmente já é uma obra que você lançou, sabe? Tipo, é um lançamento, Sim. assim, que... E é isso, você já tá trabalhando em cima dela faz muito tempo. É que, inclusive, acho que teve um fã que ele perguntou isso no SBS sobre Ryuma e tal. E o Oda, ele falou que no mundo de One Piece, ele foi um espadachim lendário que morreu por uma doença e tal, mas que ele era o mesmo personagem de Monsters, né? Que ele realmente tinha derrotado o dragão. Mas como ele falou assim, especificamente no mundo de One Piece, eu não acredito que seja o mesmo mundo. Acho que o Oda, ele só literalmente aproveitou a parte do personagem e resgatou a questão do dragão, mas simplesmente não faz sentido Monsters literalmente fazer parte do mundo de One Piece no seu todo. Será que o One Piece vai... Teoria aí, gente. Será que o One Piece vai trabalhar com universos paralelos? Não. Amarrado. Defenda, já baixa. Amarrado. Já baixa. Multiverso do One Piece. Daqui a pouco tá tendo Alien aí, né? Já tem muita coisa no One Piece. Não precisa mais, não. Mas eu realmente acho que, sei lá, eu acho que pode até dizer que igual eu tava te falando. Eu acho que esse lugar, é muito o começo de One Piece. É porque o começo de One Piece pra mim é muito isso de restaurantes, o pessoal entrando e tendo cowboy, sei lá, pistoleiro, pirata, samurai, sabe? É uma coisa que pra mim o começo de One Piece é muito fácil você encontrar alguma coisa semelhante a isso. Então, pra mim, se ele falasse que isso aí é uma ilha, sabe? Eu acreditaria. Agora, quando fala lá que é na Capital das Flores, pra mim, aí não tem como, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, sei lá, porque lá, em um ano, meio que tem samurais, né? E lá é uma terra de samurais. Então eu acho que é meio difícil, né? Isso realmente ter acontecido em um ano. Ou será que ele só fez isso pra vender o Wanted, hein? Não, qualquer coisa vai ver, é o irmão gêmeo do Ryuma, não era aí, tá ligado? Frustração. É verdade.
Deus. Cara doido fazer isso. Se você, ouvinte, está lendo o Wanted enquanto a gente fala aqui, vai lá na página 9, porque quem aparece lá na página 9 é nada mais, nada menos que o protagonista da história anterior, o Guko. Sim. Ele tá passando na avenida e eu achei isso Nossa, eu não incrível. lembrava disso. Eu não vi isso, né? Nossa, não tinha O Oda percebido fazendo também. referência ele mesmo. Ele aparece, eu achei incrível. Sim. Nossa, e fica mais interessante porque, tipo, esse mangá, como vocês falaram no começo já, esse mangá não é tipo, ai, Oda, faz umas 5 histórias aí, vai. Não, é tipo, vou fazer aqui em 95, aí a Deu tá vontade de fazer aqui em 94. Sim. Eu queria falar um pouco mais assim dentro, né, ali da história, né? Que a gente tem no começo, que ele é um cara desajeitado, é um samurai que tá lá passando fome, precisa comer. Isso me lembra muito One Piece, na real. Tipo, do cara que tá passando fome e quer porque quer comer e aparece ali num lugar e a mulher vai lá dar comida pra ele, né? E ele fica satisfeito e fala que vai. Ele é muito engraçado, aquele jeito dele, né? Que tipo, quando ele vai lutar com o cara e o cara quase mata ele e ele fala, não, você mexeu com samurai, não sei o que lá. E a moça fala assim, pare. E ele, tá bom, mestre, eu paro, é isso. Ele vai lá e se abaixa, todo mundo bate a cabeça na mesa, tipo, como assim? É muito bom, né? E É, o plot twist, né, que a gente tem nesse coisa. Eu acho que eu caí nesse plot twist. Vocês caíram, eu ia perguntar isso. Eu caí. Total. Eu achava de primeira que realmente tinha um problema, porque eu não falava que o cara tinha derrotado o dragão. O cara só saiu de lá com ela, mas eu não imaginava que era isso, sabe? Eu achava que era só, sei lá, ele achou ela e salvou ela, mas não que ele tinha planejado tudo, feito tudo. ele é todo um esquema que tem. Não, e você vê Sim. a culpa, né, que jogam em cima do samurai, do Ryuma, você vê que é muito rápido, né? E eu não consegui entender, eu juro pra vocês, eu tava muito confuso nessa hora. Eu não tava entendendo, tipo, mano, por que o cara quebrou o chifre? O cara já chamou. Pra quê? O que aconteceu? E, tipo, de onde que veio essa espada? De onde que veio essa. Que de onde né? que veio essa faca que furou ele? Tipo, eu não tava entendendo nada. E eu falei, mano, o que tá rolando? E eu sou sincero, eu acho que dos dois eu não imaginava que os dois eram bandidos assim, sabe? Porque por mais que o outro levou uma facada, eu ainda tava pensando assim, não sei, eu acho que foi alguém que sabia que ele tava com chifre e tentou matar ele e o outro acabou caindo a culpa em cima do outro e eu tava com raiva. Eu falei, mano, por que estão culpando o cara? O cara, sei lá, tipo, não sei, não tô entendendo. Só que aí você vê, né, tudo depois que é impressionante, cara, é impressionante pra mim. É algo que você vê que o Oda tinha criado um herói, né? O Oda tinha criado o cara, que era o melhor espadachim, que era gentil, ajudou a moça, que não queria lutar com o Ryuma, né? Ele chegou a deixar o Ryuma vivo, né? Ele falou, não iria ele matar, tipo, ele mirou lá no pescoço dele. Então você achava que o cara era realmente uma pessoa do bem, uma pessoa que, sei lá, não faria mal de jeito nenhum. Até porque a história é muito tocante, né? Da menina lá que é salva por ele, e no meio do fogo e tudo mais, você, sei lá, eu realmente não associei de jeito nenhum. Quando eu vi aqui, eu falei, não. Não, e quando ele fala, não olhe pra trás, eu achava que era o dragão que tava lá, não imaginava que era o homem que tava roubando, não. Eu falei, meu Deus, como assim não tá roubando? É incrível, cara, meu Deus. Não é incrível essa história, sério. Eu fiquei impressionado, falei, mas por que eu não tinha lido isso antes? E essa ligação do meio que vilão, que é o Shirano, né? E da garçonete que ajuda o Ryuma, que é a Clary, ela é muito parecida com a da vila, do arco da vila, eu não sei, eu sempre me enrolo. Sirope, sei lá, da Kaia. Sairupi, isso, Sairupi, Verdade. Que é da Kaia e do Kuro. Verdade. Lembra muito essa relação, sabe? Uhum. De traição e tudo mais. E o Ryuma, ele também lembra, assim, ele tem esse jeitinho mais divertido, mais despojado. Mas eu vou falar que ele me lembrou sim o Zoro. Não, ele lembra muito o Zoro, mas ele lembra o Zoro. É inevitável. A gente pega o Zoro no começo, eu acho que é igualzinho, na verdade, porque o Zoro era assim, né? No começo ele falava muito e era... Sim. Né, ele falava bastante no começo. Eu acho que lembra bastante ele, sim. Até esse jeito Não, tá, ele meio que... Não sei se ele seria gado desse jeito, porque isso é coisa do Sanji. Mas... Eu acho a mistura. Eu acho que ele tem sim essa pegada dos... principalmente a parte da menina, quando ela descobre... a parte que ele fala pra ela não olhar pra trás, eu acho que meio que lembra muito o Zoro, porque o Zoro é muito assim, né? Ele é um personagem que, por mais que as pessoas falem que ele não tem nada, não sei o quê, mas a gente vê que é um personagem que sempre tem um cuidado muito grande pelos companheiros dele, né? Tipo, ele sempre se preocupa muito
no que vai acontecer Sim. com eles, com o que eles vão pensar. Sim. A gente tem muito exemplo, eu não vou falar muito porque aqui é outra coisa, né? Então é spoiler se eu falar. Mas, sei lá, tem muita coisa que a gente vê que o Zoro, ele ajuda muito, né? Então ali aquela parte que ele fala pra não olhar pra trás e que ele fica irado, o cara fica irado, né? Quando ele descobre tudo isso. E você vê que, sei lá, me lembra muito o Zoro, literalmente, quando ele vai lá, ataca os caras e Sim, corta a nossa, cabeça do sim. dragão, tipo, igualzinho o Zoro, aí tipo, é isso, é o Zoro. Ai, gente, não pode spoiler aqui, né? Eu não sei, tranquilo, velho. tranquilo. A gente vai falando bastante, Pode? já tá de boa, tá de boa. Se não puder, vocês cortam depois. Tá, mas Não, de boa. então deixa eu falar uma antes, rapidinho. Me lembra muito a cena, espero que não seja essa que você ia falar, mas me lembra uma coisa que aconteceu recentemente no mangá, quando o Zoro vê o braço da Okiku, não sei se é isso. O Zoro vê o braço da Okiku e o Zoro. Ali você também já vê que o Zoro cresceu muito, porque se fosse antigamente o Zoro explodiria, né? E não, ele vê o braço dela, a Robin vê e percebe, né, que ele tá meio que assim, e fala, né, que ela também viu. Só que nesse mesmo período você vê que o Zoro, ele ri pro Chopper, né? Ele tira uma gracinha lá pro Chopper fazer o remédio, e logo depois vem o Zoro irado e destruir o Apu, né? E é isso. Você vê, pra mim é a mesma caminhada que a gente tem aqui no final do mangá. Ele vai lá, conversa com ela, tenta acalmar ela, né? Tenta falar com ela, pra depois ele fazer aquilo que ele fez. Então, pra mim, me lembra bastante ali o final. Perfeito. O timing que a gente tá gravando esse podcast aqui falando sobre Monsters é maravilhoso, porque também, recentemente, que o último capítulo de One Piece, o 1035, ele fez uma referência maravilhosa, esse one shot, justamente no final ali da luta do Zoro e do King, né? Porque a gente tá vendo que o Zoro, ele tá utilizando ali um novo estilo de Santoryu, né, das três espadas, que é o N.O. Aí ele lança aquele golpe lá maravilhoso que tem um nome gigante. sim. Eu não vou falar aqui, Muito mas bom, falando cara. gigante. E tanto pose que ele faz pra cortar o dragão, quanto o próprio ato de cortar um dragão, que desde muito tempo a gente tava falando, não, o Zoro vai cortar um dragão em um ano, o Zoro vai cortar o dragão em um ano, eles fazem referência a esse feito do Ryuma aqui em Monsters. Se você comparar a pose do corte do Ryuma, é literalmente idêntica à pose que o Zoro faz, só que o Zoro punha três espadas, né? O Ryuma E a gente... Não, e aí a gente nessa conversa, né, de cortar dragão, a gente também lembra muito de Punk Hazard. É o Zoro que corta, né, aquele dragão. Sim. Sim. Eu acho que lembra muito ali, a gente pegar ali também. É quase... Me lembra bastante essas duas cenas, assim, do Zoro cortando ali o dragão. Não, é igual falou, eu acho que, sei lá, essa história pra mim é minha favorita. Vou falar aqui, aí desculpa a última, mas pra mim essa aí foi a melhor, não tem como. Eu realmente gostei muito dessa aí. Falei, que isso? E só melhorava, cara. Eu fiquei, meu Deus, tipo... E, quando chegando no final ia melhorando. E eu acho ela muito bonita também, aquela cena do... Nossa, eu falo as coisas assim, parece que eu sou um monstro, mas eu ia falar que a cena lá do incêndio é muito caótico, sabe? Aquele dragão desenhado no fogo e as pessoas pegando fogo e o dragão do lado, e ela lembra, e tem uma parte que ela lembra que ela fica traumatizada e é muito, muito louco aquela parte que ela lembra de tudo, porque você vê que realmente é uma coisa que faz mal pra ela e mostra ali aquele reflexo do que aconteceu. Cara, eu acho incrível. Eu gosto muito dos quadros desse incêndio, porque dá a sensação que tá mexendo, que tá aquela visão, sabe quando você tá no calor? Começa a ficar chacoalhando, sabe? Então, é tipo isso, a impressão que dá. Então, eu acho que o Oda acerta muito nesse one shot. Pra mim, acho que é top 2, vai. Eu gosto muito da segunda. Eu até posso falar ali que tem umas inspirações. Pra mim, o Cyrano seria uma espécie de descendente do Mihawk. Aliás, ao contrário, né? O Mihawk seria um descendente do... Eu ia falar muito isso, porque ele me lembra o Mihawk, não sei porquê. Eu ia até perguntar pra vocês lembrar, porque pra mim me lembra muito o Mihawk. Lembra. Eu acho que teve um paralelo ali de inspiração, né? A gente pode até dizer, assim, falando especificamente sobre ser canônica essa história, até dá pra dar uma forçada, falar que poderia ser uma Curia antiga, né? Até porque a gente sabe que o ano aparentemente é deslocado, porque é muito encaixadinho, né? Quem já leu um pouco de teoria de One Piece deve saber disso. Então, até dá pra forçar, assim, que era um lugar mais velho oeste, nesse estilo, porque as casinhas até lembram um pouco Curia, né? Não 100%, mas um pouco. Mas, assim, eu acho que, sendo, assim, como fã de One Piece, eu gostaria que sim, que fosse um negócio desse tipo. É possível que o Oda encaixe, mas a verdade é que o Oda provavelmente criou essa história e depois ele só resolveu encaixar para poder deixar mais interessante a obra de One Piece. Se o Oda quiser, ele arranja uma desculpa, né? Ele se arranjou uma desculpa pro Minamoto lá Ele criou um personagem para o Wano, né? O Minamoto, que é o carpinteiro,
porque alguém achou um erro no painel de One Piece porque a porta estava consertada, sendo que ela tinha sido quebrada na página anterior. E aí o Oda inventou. Ele simplesmente inventou um carpinteiro que não pode ver portas quebradas. Não é isso, eu acho que ele conseguiria encaixar muito. O que me matou pra mim, na verdade, foi terem falado que aquele negócio do dragão foi na capital das flores. Eu acho que aquilo realmente foi o que me matou. Porque de resto, eu acho que encaixaria de boa na história. Porque quem ia falar que não existia um lugar assim? Quem ia falar que o One Piece tinha um país que era de bolo, sabe? Tipo, no meio... Não, pior, deixa eu ver. Que tinha os Power Rangers lá. Ninguém ia falar isso quando você começou o One Piece. Quando você começou o One Piece, você nunca falaria isso. Então, meio que as ilhas de One Piece, elas meio que te dão essa liberdade. Você vê que elas são muito diferentes uma das outras, né? Então, aqui é Velho Oeste, não sei o que, pode existir muito facilmente uma ilha que é assim lá, entendeu? Com certeza. E detalhe é que em One Piece, pelo que é dito no mundo de One Piece, os dragões foram extintos, né? Existiam no passado, pelo que eu entendi. Eu lembro. E aí o Vegapunk estava tentando replicar. Então nada impede de também ter existido vários dragões na época do Cirano, é isso mesmo, é isso mesmo. É porque o mais de centenas de anos atrás. E a gente sabe que ele realmente cortou um dragão, então realmente existia dragão antigamente. Sim, então. Um dragão que não é artificial, era verdadeiro mesmo. Aquele lá é artificial, aquele grandão lá de Lebar. Que é artificial, exato. Sim, Punk Hazard. Exato. Mas o que vocês acharam do plot twist no final? Sobre a alcunha de rei espadachim? Mas me arrepiou. Foi foda, arrepiei também. Nossa, eu achei engraçado, né? Não, eu falei, tá bem com a minha cara, né? O cara vem do nada. Ah, verdade, é o Ryuma. Eu falei, tá brincando, né? Que agora tu lembrou. Que é o cara. Ele fala assim, é o Ryuma. Cadê? Acho que no finalzinho que ele fala, não é? Lembrei, Ryuma. Ryuma é o não sei o que lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Não lembro agora, não tô achando aqui agora. Mas não é isso. No finalzinho, o rapaz, acho que a moça fala pra ele que, tipo, quem é Ryuma? Aí o cara vai lá e fala, Ryuma é conhecido também pelo... Ryuma, o rei. O rei do coisa. Aí lá no finalzinho, acho. Deixa eu descer aqui. Samurai que carrega a maior alma de guerreiro. Eu tô lendo aqui. Então, mas isso aí, não é depois do que aconteceu, né? Isso aí é na hora, né? Quando ele sai de lá. Então eu fico impressionado. Eu falo, não acredito que, tipo, faltava tacar um cara no poço pra lembrar agora que ele era o Ryuma. O que eu achei confuso foi ele ter perdido a luta lá dentro do coisa. Eu não entendi aquilo. Eu não sei se foi de propósito. Foi puramente proposital, entendeu? Pra gente ter essa surpresa com ele. Não, isso aí eu sei. Mas eu me pergunto assim se tinha uma desculpa ali, sabe? Dele, meio que, sei lá, porque ele realmente não perderia pro cara, porque a gente viu que ele simplesmente amassou o cara depois. Sim. Ele simplesmente perdeu propositalmente. Nossa, falando nessa parte, é muito bonito também o quadro, que eu acho muito bonito quando, somente o Zoro que faz muito isso, né? Do nada tá aqui, do nada tá atrás do cara lá. Aí o cara tá aqui caindo na frente. É igualzinho. Ou então é o contrário, né? O Zoro de frente e o cara lá atrás explodindo. E eu acho muito legal quando ele faz isso. O que você ia comentar, Junior? Não, eu ia falar só que que dá pra atacar, dá pra dizer que ele derrotou o cara depois porque, ele tava com raiva, ele tava motivado, querendo entrar numa luta, etc. Tem isso, né? Ali eu acho que o que mostra que realmente é diferente uma situação da outra foi o fato dele só aceitar quando ela falou pra ele parar, entendeu? Ele falou assim, para, ele falou, tá bom. Então meio que realmente nem era tão sério assim que ele tava com raiva, sabe? Era mais pra se aparecer. Era como se ele estivesse querendo se aparecer e é isso. Mas nossa, cara, eu tô olhando aqui, esse dragão é muito bonito, tipo. Claro. E uma coisa que o Oda ele manja muito em One Piece, que eu gostei, que a gente viu também aqui em Monsters, é sobre toda a história do caminho de um samurai, né? Sim. A gente vê que nessa história que o Ryuma ele resgata muito isso. Eu acho uma coisa que o Oda trabalha assim perfeitamente, sabe? E vocês sabiam que vocês viram a voice comic de Monsters no YouTube? Eu vi umas partes, não vi inteiro. Eu vi que relançaram, né? Pra vocês verem a importância que eles estão dando pra isso. Eles relançaram, né, em forma de vídeo lá no YouTube esse one shot. Mas eu não cheguei a ver todo, eu vi umas tá partes. Muito bem feito. Interessante. Confiram lá depois, inclusive. Cara, é incrível. Eu acho que a gente tava conversando muito disso, né? De ser da história canônica e tudo mais. E eu acho que
pro Oda foi um prato cheio, porque eu não acho que os outros encaixariam tão bem como esse encaixou, sabe? Uhum. Esse realmente encaixa de uma maneira incrível, porque tem o dragão que a gente sabe que tem um One Piece, até parece muito esse dragão, aquele dragão de... Eu acho ele muito parecido com aquele dragão de Punk Hazard. Eu acho Punk Hazard... Uma versão mais realista. O bordão. Esse daqui ele pode ser, mas eu acho que eles são meio parecidos. E outra, ele é samurai, né? A gente tá em um ano samurai, e a história ela não tem uma coisa tão fora do mundo de One Piece, igual aquele que tem o Deus lá, sabe? É verdade. Eu acho que, então, esse você tinha como encaixar assim, e não tem poder, não tem alguma coisa que vai de fora. Tem o negócio do dragão ali, mas isso é uma coisa que nem é tão, assim, difícil de existir no mundo de One Piece. Até o Romance Down, que é o próximo, não parece tanto com o que o One Piece se tornou do que esse próprio one shot, né? O próximo realmente ele me parece não. Só tipo assim, uma... parece porque é pirata, é o Luffy, mas a ideia até é diferente, né? Até porque o Zoro nem queria, o Luffy não tava nem procurando em si, né? O One Piece, né? Era um tesouro em si, ele tava querendo virar um pirata. Isso é alguma coisa. Ele tava querendo virar uma caneta lá, alguma coisa, isso. Só por fim aqui, pro que eu achei uma referência, não sei se é uma referência, mas no início desse capítulo de Monstros ele corta uma estátua de Buda, né? Isso e mesmo. O Buda aparentemente tá com a mesma roupa e o rosto parecido com o personagem da história passada. Então pode ter alguma referência aí, não sei, né? Mas, verdade, né? Pode meter assim. Mas dá pra tacar que era porque os dois eram monges, né? Verdade, interessante. pode ser também. Eu queria acrescentar também que eu acho que essa história, ela dá pra ver que é uma história autoral mesmo, tipo... Não, única é uma palavra muito exagerada, óbvio, mas tipo... Óbvio que dá pra ver que aí tem umas inspirações, dá pra ver também um pouco desse humor Toriyama aqui, mas dá pra ver, pô, é uma história minha, cara, é uma história do Oda. Que é uma coisa mais dele mesmo, né? E já é mais do mundo dele, né? Do jeito que ele trabalha. Cara, eu realmente acho incrível até esse lance de você colocar uma pessoa que é tão forte, igual ele era, né, o Ryun, e o cara ali falando, né, tipo, que ele era o rei, não sei o quê, e ser um cara pobre coitado. Eu acho que encaixa até com o Luffy, né, que do nada o Luffy vai parar, tipo, no chão lá, passando fome, pedindo comida, e o Luffy é, tipo, hoje em dia o Luffy é um dos caras, né, que todo mundo é procurado, e assim, e meio que não importa. Mesmo assim o Luffy tá lá, se jogando, andando por aí, é isso. Eu acho bem interessante. E até no finalzinho, depois que eles falam tudo isso dele, que ele é um samurai que carrega a alma de um guerreiro, aparece assim um balãozinho dele falando assim, tô faminto. Como é que um cara desse tá com fome, né? Você para pensar assim, meu Deus. Incrível. Muito bom. Mas enfim, mais alguma coisa sobre o mangá? Ou podemos ir pro nosso último?